O dia 10 não era o mais longo da viagem. A gente já tinha feito 880 num dia só. Mas era o que mais me preocupava. 717 quilômetros de estradas mais simples, os buracos de verdade do Distrito Federal no meio e o risco de chegar de noite na Estrada da Chapada, famosa pelos animais cruzando a pista. Por isso, saímos antes do sol. Mas eu já sabia de uma coisa. A Shark tinha se mostrado boa de estrada, e as estradas de Goiás compensam qualquer Distrito Federal da vida. E tinha outra pergunta, essa sem resposta. Barra tinha subido demais a régua. Será que a Chapada, a mais famosa de todos, vai conseguir competir? A estrada respondia do jeito dela, retas infinitas e o céu pegando fogo devagar. Doze horas depois, o mesmo sol que nasceu no para-brisa se despedia da gente em Alto Paraíso de Goiás, pisando num dos planaltos mais antigos do planeta, rocha de mais de 1 bilhão de anos, forrada de cristal de quartzo. Dizem por aqui que a cidade é cortada pelo paralelo 14, o mesmo de Machu Picchu, e que isso explica a energia do lugar. Eu não sei da energia, mas sei que o dia que mais nos preocupava acabou sendo uma surpresa. Chegamos inteiros, sem susto e a tempo de ver a cidade acender as luzes. E a Chapada nos recebeu com delicadeza. No jardim do hotel, as boas-vindas eram assim. Amanhã a gente descobre se ela aguenta a comparação. Spoiler, preparem o coração. Primeiro dia de Chapada de verdade, e começamos pela porta de pedra do Parque Águas do Paraíso. O time do dia, eu, o Luca e os nossos guias, Caio e Diego. Segura essa dupla, que ainda vamos falar deles. E atrás da gente, bom, deixa o drone apresentar. E o dia ainda deu bom dia com um arco-íris pendurado na cachoeira. Essa é a Catarata dos Couros. O nome vem de longe. Era nesse rio que os caçadores de veado, os veadeiros, que batizaram a Chapada, lavavam os couros da caça, para depois poder vender. O rio batizou as quedas. E que quedas! Um complexo de 4 cachoeiras com paredões de até 100 metros de altura, onde o rio dos couros vai despencando de degrau em degrau. Depois, o que ele vira é um rio manso, como se nada tivesse acontecido. E aí, claro, o rio virou parquinho. O Caio, além de guia, é malabarista e ganhou a plateia. Dessa vez eu não fiquei só olhando, eu entrei, pulei e fui para a ducha natural junto com o Luca. Tô pegando o jeito. A água é fria, mas é uma delícia.
Mas o dia 11 ainda guardava a resposta para minha pergunta. E ela só ia aparecer depois que o sol fosse embora. À noite, saímos para ver o céu com a Canopus Astroturismo. E olha que curioso, essa foto foi tirada de noite. A luz estava tão forte que parecia dia. Só as estrelas entregam a verdade. E as pessoas embaçadas, exposição longa, alguém se mexeu. O Luca, com a sua sombra de luar, e ao fundo o telescópio sendo armado. A aula ia começar. E aí a lua se pôs, e foi como apagar a luz da sala. A Via Láctea apareceu inteira. Não é sorte, aqui tem altitude, ar seco de inverno e quase nenhuma luz artificial, por centenas de quilômetros. É um dos melhores céus do Brasil. Essa árvore vermelha são as nossas lanternas. No astroturismo se usa luz vermelha, que não estraga a visão noturna, e pinta a paisagem sem querer. Então veio esta foto, eu e o Luca parados, pequenos, debaixo daquilo tudo. Barra tinha subido a régua, mas naquele momento eu entendi. A Chapada não veio competir, ela veio calar a gente. Amanhã, um cânion que vira caverna, a Bocaina do Farias. Dia 12, é a Bocaina do Farias, e o passeio já começa com um aviso. Se você perceber a trilha, ela desce sem parar. E tudo que desce, na volta sobe. Lá embaixo, o cerrado fecha em volta e a Bocaina se esconde no meio da mata. E aí ela aparece, uma entrada altíssima com um riacho escorrendo para dentro da escuridão. Acha o Luca na imagem. É ele ali, pequenininho, para você entender o tamanho disso. O time de hoje cresceu. Além do Caio e do Diego, a Poliana, a guia que conhece a Bocaina como a palma da mão. É um cânion que fecha em cima, na prática uma caverna, que pode ter muitas cobras, o que nos levou a usar perneiras. E aqui dentro, a regra é uma: sem lanterna você não existe. O caminho é o próprio rio, você anda por ele alternando pedra e água no escuro. É o charme do passeio, mágico e esquisito na mesma medida. No cipó, a gente esperou a luz entrar, aqui é o contrário. A gente é que entrou no mundo onde ela não chega. No fundo da caverna, uma cachoeira despenca num laguinho escuro e gelado. Eu olhei e agradeci. O Luca olhou e pulou. Esse menino não tem freio e eu tenho um orgulho danado disso. Eu achei tudo espetacular. O Luca, na hora, pareceu achar ok. Guarda essa informação, ela vai fazer sentido no fim da viagem. A volta é andando pelo rio, com a luz da saída crescendo na frente da gente, como voltar para o mundo. Lá fora o Diego e eu fechamos o passeio, atravessando o rio de água transparente, de volta ao sol, de volta às cores.
e a Chapada encerrou o dia como gosta, com o céu pegando fogo. Amanhã, o off-road mais pesado da viagem e uma mudança de endereço. Dia 13. Esse lugar se chama Macacão. E chegar aqui foi o off-road mais pesado da viagem inteira. Talvez da minha vida inteira. Foram 3 travessias de rio, mato fechado raspando o carro, subidas fortes, descidas muito perigosas. Só de 4x4 e só com guia eu recomendo ir para essa aventura. Mas aí o drone sobe e você entende por que a gente veio. O cerrado colorido, o rio riscando a pedra e a cachoeira esperando lá no alto. Subindo as pedras, eu, o Luca, o Diego e 2 estagiárias que ele trouxe para aprender o caminho. É assim que nós seguíamos na Chapada, fazendo.
Prometo que esse é o último truque do drone. Uma árvore vermelha no meio das pedras que gira e entrega essa cachoeira maravilhosa. E o primeiro a entrar na água, como em quase todos os dias dessa viagem, foi o Luca. Até o Diego mostrou que guia também sabe nadar. E eu fui para baixo da cachoeira, para te mostrar a visão de lá de dentro. Um pouco mais abaixo, o rio fica transparente e vira palco. Antes de ir embora, eu guardei o macacão do meu jeito, em fotos. E dia 13 ainda tinha uma mudança, de Malicuia para São Jorge, uma vila que nasceu do garimpo de cristal nos anos 40, e que quando o garimpo acabou e o PAC chegou, virou a vilinha mais simpática da Chapada. Se eu voltasse, eu ficava só aqui. O jantar foi na pizzaria Canela Dema, que além de pizza, é quase um museu. ETs para todo lado, carros antigos, motos antigas. O Luca, que detestou o desconforto, amou. Vai entender. E de noite, da janela do quarto, a Chapada deu boa noite do jeito dela. Dia 14, e o primeiro amanhecer na nossa casa nova, a pousada Casa das Flores, em São Jorge. E o nome não é enfeite, é inventário. Primeira parada, o lugar mais famoso da Chapada, o Vale da Lua. E não foi vulcão nem meteoro, foi o rio São Miguel que passou mais de 1 bilhão de anos esculpindo esse quartzito, cavando crateras, lagoas e corredores. O que parece a lua é a assinatura da água na rocha. Tem hora que o rio brilha no meio da pedra como se fosse Mercúrio. E aqui tô eu e o Luca sentados bem na lua. Já de perto, a rocha conta a própria história. Tem corte reto, tem curva polida. Cada pedra levou milhões de anos para ficar exatamente assim. E o Luca? Olha a cara dele. O Vale da Lua entrou fácil no top 3 da viagem dele. A água é gelada e o fundo de pedra vira um labirinto para nadar. Aqui ó, mergulha aqui, cuidado que tem pedras. Mergulha que eu vou te filmar embaixo. O mergulho foi meio feio que dava com medo. E assim nos despedimos do Vale da Lua.
Já de tarde a missão era outra, ir para o Mirante da Janela, que fica pertinho de São Jorge, para ver o pôr do sol e voltar de lanterna na cabeça. A trilha desce em degraus e o vale vai se abrindo. E olha quem apareceu no caminho, um lagarto grande, provavelmente um teiu, o maior lagarto do Brasil. E aí a mágica, essas duas quedas são os saltos do Rio Preto. A maior tem 120 metros, a câmera abre e as pedras fecham o quadro, é por isso que chamam de janela. A moldura é de rocha e o quadro é o Parque Nacional inteiro. O Diego já resolveu testar o equilíbrio e a gente resolveu só torcer. O Luca escolheu a poltrona da casa, de madeira, de frente para o espetáculo. E o fotógrafo da viagem não descansou. Ele metralhou aquele pôr do sol. Eu e ele abraçados na beira do mundo. E o drone vai contar o resto para vocês. Então, eu fiz o voo mais bonito da minha vida de drone. Sem palavra nenhuma aqui, só observem. E lá embaixo, o rio fica manso, como se nada daquilo tivesse acabado de acontecer. E o sol se pôs pra gente em silêncio. E aí começou a parte que justifica o guia. Tem que voltar tudo no escuro, com a lanterna na cabeça. Nossa Senhora! Mas o caminho ainda rendeu estas fotos. Amanhã, último dia de passeios. Dia 15, o último dia de passeios, e para fechar voltamos para os lados de Alto Paraíso, as Louquinhas, a 4 quilômetros da cidade. E olha a entrada da cidade, um portal que parece disco voador. Depois do disco Porto a gente nem estranha mais. O primeiro poço é o do Xamã, água cristalina, e o primeiro a entrar, pela última vez nessa viagem, claro que foi o Luca. Eu fui atrás como em toda a viagem. Mergulho de despedida. E dá para ver a diferença. Quanto mais gente no poço, mais a água turva. Foi a nossa deixa. A gente subiu um pouco mais e achou o Poço do Saci, vazio, só nós dois. Até no último dia a regra funcionou. Anda um pouco mais que a multidão e o passeio passou a ser seu. E se o poço é do Saci,
o Luca fez as honras da casa. O fotógrafo registrou o território. Um poço só nosso, água clara, olha a cara dele. 15 dias depois, a felicidade ainda era a mesma. Ah, mas não tá transferindo. Já falamos. E assim terminou o último passeio de 16 dias de estrada. As louquinhas, aliás, uma dica para vocês, dá para ir sem guia e sem perder nada. Fica a 10 minutos de Alto Paraíso. Mas a viagem ainda não acabou, faltava o maior trecho de todos.